vou compartilhar minha tela com vocês. Como vocês estão? Estão bem? Estão com saúde? A Estelinha, depois eu vou chamar você no privado pra gente avançar o que nós tínhamos continuado. Tu me mandou mensagem ali no privado, né? Queridos, hoje eu quero fazer um papo bem legal, bem agradável com vocês, para falar sobre um pouco desse resultado, eu digo assim, um pouco fora da curva para minha idade, para o período que eu estou aqui no digital. Apesar que, falando de tempo, não é uma coisa tão absurda assim esse resultado. Eu acho que até tem pessoas com menos idade que eu fazendo mais resultados que eu. Portanto, o que eu trago aqui é uma coisa, digamos assim, normal de acontecer. Não foi tão extraordinário. No entanto, a gente tem que reconhecer o mérito. A gente tem que se dar o mérito, se dar a valorização e olhar para quem ainda não está nessa etapa da jornada que a gente está, sabe? Ou seja, olhar para trás e ver que tem pessoas que estão atrás de nós ainda e que nós já chegamos lá e elas se inspiram na gente para chegar lá também. Isso que é o mais incrível do resultado no digital, sabe? Embora a gente faz muito essa comparação, ai, que eu não estou bom, que eu não cheguei lá ainda. Mas poxa, olha quanto você já evoluiu, não é verdade? Toma posse dessa evolução. Olha quanto que você já melhorou no último mês. Tem pessoas que nem fizeram 1% do teu resultado que se inspiram em você e que querem um resultado como o seu. Portanto, você pode sim tomar posse desse resultado, ser merecedor, porque muitas pessoas se inspiram em você, mesmo estando apenas no primeiro degrau da escada. Não sei porque eu estou falando isso, mas acredito que é guiado pelo universo esse início de conversa, ok? Portanto, o meu primeiro 100 mil reais eu fiz quando eu tinha, na verdade foi assim, esses 100 mil reais, ele vem acontecendo de modo recorrente, mas antigamente não aconteceu de modo recorrente, sabe? Aconteceu que eu me aliei a um empresário, aqui já está o primeiro insight, aliar-se a alguma pessoa, confiar em alguma pessoa. Eu vou até anotar aqui, ó. Confiar em uma pessoa. Não estar só. Isso é importante. Seja com um sócio, seja com um mentor. A primeira coisa que foi importante na minha virada financeira foi confiar em uma pessoa e não fazer nada sozinho. Porque pensa, lá no início eu não tinha nada a perder. Eu não tinha nada praticamente. Eu mal faturava 4 mil reais por mês, 3 mil reais. Eu não fazia esse faturamento por mês. Era muito difícil ganhar 5 mil por mês. Então eu pensei, eu não tenho nada, eu só ganho 5 mil reais, eu vou confiar numa pessoa, vou deixar meu medo de lado, meu ego de lado e não vou estar só. E aí o universo me trouxe uma pessoa maravilhosa naquela época, que foi um empresário, que a gente se aliou, a gente trabalhou juntos na imobiliária dele, ele tinha uma imobiliária. E aí, o que eu fiz? Eu sempre, né, nessa pegada de marketing, de vendas, de mentoria, eu sempre tive já essa coisa da mentoria comigo, da educação, da orientação. E ele, empresário, ele, dono da imobiliária, era meu aluno. E eu tinha, se eu não me lembro, se eu não me engano, eu tinha 23 anos e ele tinha 31 e ele era meu aluno. E ele era empresário, ele era o dono da imobiliária. Eu tava lá como um prestador de serviço só. E foi muito linda aquela jornada juntas. E aí, a gente confiou um no outro. Eu confiei nele, que eu vislumbrava nele uma esperança de virada financeira na minha vida. E ele confiava em mim de uma esperança de, como eu posso te dizer, de um método, de um caminho, uma pessoa que faz acontecer a estrutura interna, sabe? Então eu e ele precisávamos um do outro. Ele não tinha aquilo que eu tinha. Eu podia dar para ele. E eu não tinha o que ele tinha. Ele podia dar para mim. Portanto, a gente deixou os nossos egos de lado, a gente deixou a arrogância de lado e a gente se apoiou. Essa foi a primeira coisa. E é o que eu oriento para todos os meus alunos, é isso aí.
Confie em uma pessoa na jornada, que você possa dividir suas dores e possa dividir seus ganhos também, para que dessa forma você divida as tarefas e chegam ao patamar que desejam o mais rápido possível. Porque é melhor dividir 100 mil reais entre duas pessoas do que tu ficar para sempre ganhando 10 mil reais. Concorda comigo? Todo mundo concorda, né? Se tu ganha só 10 mil reais, você tem potencial máximo de chegar aos 100 mil. Mas às vezes sozinho tu não vai chegar. É necessário deixar a arrogância de lado para dividir esse faturamento e chegar juntos nos 100 mil. Não é verdade? Eu prefiro dividir 100 mil reais com uma outra pessoa e ganhar só 50 mil do que ficar para sempre com 10 mil. Quem divide, multiplica. E, na verdade, nunca está dividindo, sempre está multiplicando, porque sempre está ganhando. Esse é o primeiro insight. E aí, o que aconteceu? Lá no comecinho, eu era generalista. Eu fazia de tudo, eu fazia para tudo, eu vendia para todo mundo. Esse é o erro do advogado. Querer vender para todo mundo e achar que todo mundo é o seu cliente. Ah, eu vendo para quem tem dinheiro. Volte e meia eu tenho alunos que falam assim pra mim, né? Ai, Débora, eu vendo pra quem quiser comprar. E eu falo assim, querido, não é assim que funciona. Por quê? Quando a gente é generalista, isso aconteceu comigo lá atrás, eu também cometi esse erro. Qual que é o desafio aqui do advogado? Ele tem muito volume de cliente, ele tem muito volume, não é nem de cliente, pior, ele tem muito volume de interessados, curiosos, nem é cliente. E aí o que acontece? Quando tu tem muito volume, é provável que tu não tenha estrutura ainda, que tu não tenha uma máquina que faz essas vendas automáticas para você, é obrigado você dividir seu tempo entre as estratégias da operação, as estratégias da tese jurídica, que o advogado ele qual é a missão dele? Pensar teses jurídicas para vencer aquele caso. Essa é a missão do advogado, né? Vencer as teses. E divide o tempo para vender. Só que tem muito volume de gente só curiosa, só interesseira e pouco dinheiro. Esse é o problema. Esse é o gargalo do advogado. Que aqui já começa a mudança. Se você tá nesse início, se você é generalista, eu recomendo agora mudar esse plano e se tornar uma pessoa especialista. Onde, quando tu é especialista, você tem menos volume de curiosos, menos volume de interesseiros e mais volume de pessoas prontas para comprar aqui e agora. Muito mais dinheiro. Concorda comigo? Muito mais dinheiro. Por quê? O generalista é aquela pessoa que tu encontra na esquina. É igual o advogado generalista, o médico generalista é a mesma coisa, tu encontra em qualquer esquina, gente, meu Deus. E por ter muita oferta, o preço cai lá para baixo. Isso é óbvio, isso é uma questão de empresarial, de comércio, de empresa. Muita oferta, o preço cai. Quando você estudou lá na escola, a gente estudou ainda, né, sobre oferta e demanda, eu lembro que eu estudei isso no ensino médio, quando a demanda, a oferta é menor, é específica, esse preço fica mais caro, porque é exclusivo. E aqui entra o princípio da exclusividade. É o que as pessoas querem comprar, as pessoas querem se sentir. Tem aquele princípio, aquela máxima que a psicologia fala muito isso para nós. As pessoas querem se sentir amadas, exclusivas. Elas querem se sentir pertencidas, porque há um complexo de rejeição e abandono generalizado no mundo. As pessoas se sentem abandonadas e rejeitadas. 99% das pessoas no mundo se sentem abandonadas e rejeitadas. Sabendo desse princípio psicológico ancestral que acompanha a nossa sociedade humana, de humanos, você já tem aqui o motivo para se especializar e para vender para esse abandono, essa rejeição que o cliente sente. Isso é princípio psicológico, é psicologia, é venda. Entende? Não é técnica. O advogado não pode vender a técnica e se posicionar pela técnica. O advogado ele deve se posicionar pelo contexto socioemocional da população que sofre o complexo da rejeição e abandono.
Uma vez que existe esse complexo, o advogado vai se posicionar para o quê? Para um, um ambiente, um produto, um movimento que acolhe essas pessoas, que escuta essas pessoas e que traz para perto, por meio de um caminho específico e não generalista. Pois o generalista, ele não vai cuidar da dor, do abandono e da rejeição desse cliente. O generalista não cuida da dor e da rejeição. É o especialista quem cuida. E se eu não posso confiar numa pessoa para cuidar da minha dor, eu não vou pagar o preço que ela quer. O advogado vai pedir 10 mil reais num divórcio? Não vou pagar porque é muito amplo. É divórcio para quem? É direito tributário para quem? É imobiliário para quem? Precisa haver a especialidade, porque quanto mais específico, mais amparado ao acolhimento dessa sociedade eu consigo estar. E assim as pessoas se sentem atraídas por mim e pagam o dinheiro que for. Se tu falar que é 100 mil reais o teu processo, a pessoa vai pagar 100 mil reais. É assim que funciona. Bases psicológicas, ok? Então, para tu fazer, para começar a pensar nos primeiros 100 mil reais online, é isso, é confiar numa pessoa, é não estar só, é ter um mentor que já chegou lá. Igual eu tava falando ontem pro Michel, ele tá aqui para provar. Todo mentor precisa de um mentor. E quanto mais você cresce, quanto mais você quer crescer, mais tu precisa do seguro, do porto seguro, do escudo para estar ao seu lado. Porque daí tu vai construindo. Antigamente, eu não tinha nada a perder. Eu só ganhava 4 mil reais. Então, se desse errado, não tinha problema. Porque eu só estava ganhando 4 mil. Não ia perder nada. Hoje, eu não posso mais me dar esse luxo de irresponsabilidade e inconsequência. Hoje, eu já tenho algo a perder. E sou obrigada a ter um mentor. Eu invisto pela segurança. Entende? Quando tu tem algo a perder, quando tu já tem patrimônio, quando tu quer construir o teu patrimônio, quando tu tá nessa evolutiva financeira, tu precisa de um guia. E o guia vai ser o suporte, o escudo para te proteger, seja de um erro que pode quebrar o teu negócio, seja de uma emoção que pode ferrar o teu psicológico. O mentor é para isso. A mentoria é para isso. O meu papel aqui é para isso. Entende? Depois tu se especializar. Especializar onde tu consiga ganhar muito dinheiro e atender menos pessoas, porque essas pessoas pagam pela exclusividade e pertencimento, uma vez que existe uma pandemia global de rejeição e abandono. Existe esse complexo no mundo de rejeição e abandono, onde essas pessoas que se sentem rejeitadas e abandonadas pagam dinheiro, pagam caro para ter esse amor de volta por meio do pertencimento e exclusividade, ok? Muito bem. Até aqui deu para entender? Até aqui já foi o ouro, né? Até aqui já dei uma aula de psicologia, de marketing, de negócio high ticket. Depois, se quiser, vocês podem abrir para perguntar, tá? Fica tranquilo. Aí, beleza. Entendi isso. Ok, agora vamos especializar. Já não queria mais ser generalista, tava tendo muito curioso, não quero ser generalista, quero ser especialista. O que eu precisei fazer? Eu precisei achar um caminho, achar um método, ver no que eu era boa. Aí a gente entra no complexo do Ikigai, sabe? Propósito. Eu vou até anotar aqui. Se você não tem nada, você não vislumbra nada assim propriamente, o método Ikigai, ele é um framework, né? O framework Ikigai vai dar uma luz para você. Depois tu pesquisa o framework Ikigai e faça o Ikigai, aqui tu vai encontrar o propósito dentro da advocacia. Muito bem. E aí eu fui fazer meu Ikigai, fui vendo que eu era boa e eu vi que eu era boa em marketing. Eu, era boa em marketing, me aliei a esse empresário. Quando eu me aliei a esse empresário, lá no comecinho, o que aconteceu, né? Qual que foi a estratégia lá? Foi muito simples. Foi a gente definir um produto, definir o posicionamento para quem que a gente queria mostrar esses produtos, o público-alvo, né, propriamente, e rodar publicidade, que são os anúncios. Uma questão de 3 meses, gente.
3 meses, a gente captou um lead muito top. A gente precisou ficar depois vendendo ainda para esse lead mais uns 3 meses. Demorou, foi um processo de 6 meses para a gente vender, sabe quanto? Um apartamento de 1.800.000 reais. Foi a primeira vez que eu movimentei 1.800.000 reais. E esse empresário vendeu. Não fui eu que vendi, né? Foi o empresário. Eu trouxe o lead, eu trouxe o cliente pelo marketing, pelos anúncios. Ele pegou esse lead, trabalhou e vendeu. Olha que trabalho fodástico. E se eu não tivesse me aliado a ele? E se eu tivesse continuado com aquele pensamento pequeno, ai, não vou dividir nada? Eu não teria faturado, movimentado 1.800.000 para falar para vocês hoje. Então foi uma bênção dividir. Foi uma bênção dividir o conhecimento e aprender com ele e ele aprender comigo. Porque hoje eu posso falar para vocês com segurança qual foi o passo a passo, o caminho para faturar, movimentar 1.800.000 dentro de 6 meses. Olha que incrível. E foi muito simples, foi o produto, o público e o anúncio. Depois a conversão, né? Uma técnica americana de conversão que eu vou mostrar para vocês. Simples assim. Não é difícil. É simples, sabe? Mas precisa ter dedicação, precisa confiar. E aí, beleza. Sabia que eu era boa em marketing. Eu fiz aqui, movimentei 2 milhões, né? Quase 2 milhões de movimentação. Não é que entrou pra mim, tá? Não tô falando que eu fiquei milionária, não. Entrou, a gente movimentou 1.800.000. Entrou pra imobiliária 50.000 reais na época. E pra mim, entrou 20.000 reais. Eu ganhei 20.000 reais pelo fato de ter feito um anúncio muito bom, muito foda. Entrou o lead no processo, entrou outros leads também, tá? A gente vendeu outros apartamentos depois, Minha Casa Minha Vida, a gente fez essas vendas também. Só que o que mais surpreendeu é que veio esse cara, o empresário de Balneário Camboriú, veio esse cara do anúncio, conversou no WhatsApp e ele comprou um imóvel de 1.800.000. Isso que foi o mais surpreendente, entendeu? E por esta missão, por este cuidado que eu tive pela empresa do meu parceiro, do meu sócio na época, digamos assim, ele me reconheceu com um presente, né, de 20.000 reais. 20.000 reais caiu na minha conta no outro dia. Que incrível, né? E aí eu pensei, nossa, gente, eu sou boa nisso. Eu sou boa nisso e encontrei meu propósito. Meu propósito é o marketing, meu propósito é essas coisas aqui de digital. Vou fazer. E aí foi onde comecei a estudar sobre produto. O que eu vou vender? Né? O que eu vou vender? O que é necessário para esse produto ser de alto valor agregado e as pessoas comprar sem reclamar de preço? E aí eu cheguei numa explicação, num conceito sobre o significado de produto. O que significa produto dentro do direito? Porque assim, o direito, olha, eu não sei vocês, mas eu sou incomodada com a grade curricular das universidades, porque não tem matérias de marketing, vendas, gestão empresarial, gestão de empresas, gestão de comércio assim do comércio, tecnologia, não tem essas matérias. Eu sou incomodada. Eu aprendi só para ser funcionária, quiseram que eu fosse funcionária que só ensinaram a parte do direito operacional. Isso não é relevante. Porque quando tu for pegar tua carteirinha e tu for pro mercado, se tu não saber vender o teu peixe, tu não vai conseguir pagar as contas e não vai sobreviver. Então eu te pergunto, em que momento é bom, é justificado que aprender só a parte técnica, material do direito é o suficiente? Quem que ensinou isso pra nós? Que putaria é essa? Eu já falo, é muita putaria, é muita sacanagem. Eu fiquei 5 anos dentro da faculdade de Direito. Eu botei 90.000 reais naquela faculdade, que esse foi, eu não sei quanto que custa aí na cidade de vocês. Aqui em Joinville, tá essa faixa, 80.000, 90.000. A faculdade. Custou pra mim 90.000 reais na faculdade pra ninguém me ensinar a vender. Para ninguém me ensinar a fazer marketing, para ninguém se preocupar com a minha empresa e querer me botar dentro de uma outra empresa como funcionária. Que falta de empatia é essa? Que falta de vergonha na cara do sistema educacional é esse? Eu sou muito incomodada com o sistema educacional, gente. Muito, muito incomodada. E aí o que eu pensei? Gente, eu gastei dinheiro, gastei meu tempo para eu ter que aprender sozinho a fazer gestão do meu escritório, a construir minha empresa, construir meu site, a montar a estrutura online do meu escritório. Ninguém se preocupou comigo, ninguém teve empatia.
Então eu vou fazer diferente. Eu vou ensinar outros advogados o cuidado, a empatia, o acolhimento que eu precisei lá no início para fazer um dinheirinho. É foda, é complicado. Ou seja, eu me coloquei no lugar das pessoas para poder ter esse benefício da educação online, sabe? Porque no fundo, gente, olha, não sei se vocês concordam comigo, a universidade, o sistema educacional superior, ele está falido. Está falindo, cada vez menos pessoas entrando na universidade e indo para a educação autodidata. Observa, como está a faculdade, as faculdades, o presencial ele está cada vez menor a frequência de alunos. O online está aumentando cada vez mais. Só que existem faculdades online, EAD, à distância, que ainda estão no método tradicional da educação. Isso é um problema. Porque o método tradicional de educação não vai enriquecer o advogado. É só um método criado a partir do dinheiro, a partir do faturamento e enriquecimento é que vai poder trazer liberdade econômica para o advogado. Que é o que eu promovo aqui, sabe? Toda a escola que a gente tem aqui é para promover educação, enriquecimento, faturamento e liberdade para os advogados. Esses são os nossos princípios. Liberdade financeira e geográfica, sabe? E aí eu entendi o que era esse produto da minha pessoa. O que é esse produto? Alguém está com o microfone ligado. Deixa eu ver quem é. É o Michael. Desativar som. E aí, eu identifiquei o que significa produto para o advogado, né? E sair desse contexto de serviço, porque isso traz muito enrijecimento. Pensar o escritório como uma oficina medieval de serviços é se maltratar, é se desvalorizar, porque naquela época lá, século XVII, realmente não tinha a estrutura, a oportunidade que o ser humano tem hoje. Naquela época justificava ser daquela forma, né? Uma oficina de direito tradicional, medieval, ok? Esse ano não se justifica mais. Nesse momento de mundo, ano de 2025, não se justifica um advogado pensar como uma oficina medieval de serviço jurídico. É muita putaria isso, gente. É muita pobreza de espírito, pobreza de alma, ainda achar que o seu escritório de advocacia é uma oficina medieval de direitos discretos. Esses dias eu vi um aluno falar... Ai, gente, olha, cada comentário que eu recebo que dá vontade de postar tudo, sabe? Porque tem tanto pensamento, tanta crença limitante. Adoro, né? Adoro os haters, porque assim faz eu criar conteúdo. Aí esse advogado falou bem assim pra mim: ai, mas não pode faturar, mas não pode ganhar dinheiro, porque a nossa profissão é uma profissão discreta. Eu fiquei pensando, esse gato ainda tá no século XVII, ele ainda acha que ele é aquela pessoa detentora de uma oficina medieval de direitos, né? Só pode. Porque como assim? Esse ano ainda ele achar que não pode ganhar dinheiro e que é discreto. Discreto como? É dentro assim de uma caverna assim, com uma portinha, não pode ter nenhuma plaquinha assim na porta? Eu acho que é isso que os advogados pensam. Continuar pensando dessa forma promove a fraqueza, promove a pobreza, promove a falta de liberdade. Ao mesmo tempo que o advogado quer se libertar da falta de dinheiro dos clientes mal pagador, o advogado não quer, porque ele acha que não pode fazer nada. É aquele igual Platão dizia naquele poema, A Sombra, a Caverna. Esse poema da caverna do Platão, ele é muito bom e dá para interpretar como os advogados. Onde os advogados têm medo da sombra e acha que a sombra que passa naquela parede é a realidade. O que na verdade não. Um advogado dentro da caverna conseguiu sair da caverna, conseguiu escalar, não sei como, é a força do espírito, né? Eu digo a força do espírito fogo que existe no ser humano, consegue tirar ele do status quo. Viu que na verdade aquelas sombras não eram verdadeiras e daquele tamanho como aparecia na parede, e que eram apenas uma imagem projetada de um ser humano pequeno.
Então a gente não precisava ter mais medo. E aí o advogado que saiu da caverna entrou na caverna de novo, contou para os outros advogados: gente, vamos sair da caverna lá, o mundo não é temeroso, assustador como vocês acham, que os seres humanos lá são pequenos, não são grandes desse tamanho como aparece aqui na sombra. E o que aconteceu? Os advogados dentro da caverna, muito louco ainda na tradição, achando que era medieval, século XVIII, mataram o advogado que saiu da caverna. Olha que putaria. E acontece isso com a gente até hoje. Advogados que saem da caverna tentam entrar, voltar para a caverna para salvar, resgatar os advogados que ainda estão ali dentro, bitolado na era medieval, porque realmente, né? Era medieval, eu fico pensando nos advogados bem velhinhos, sabe? E pior que é parecido mesmo. E aí os caras não querem saber, vão lá e matam a pessoa. É complicado, sabe? Por isso que tem que ter muita coragem de sair do padrão. Tem que ter muita coragem, gente, pra ser diferente e fazer diferente, sabe? Mas existe sim pessoas que já saíram da caverna, eu já saí da caverna, e o meu mentor já saiu da caverna, muitos advogados já saíram da caverna. Dá pra citar nomes aqui, pessoas que eu gosto muito desse movimento do digital, do milionário, né? Da advocacia milionária. Marcelo Saf, Fernando Ricciardi, Eduardo Ketts. Essas pessoas assim, ó, grandes, milionárias no online, são a esperança pra gente. Nelson Williams, um exemplo clássico, amo demais Nelson Williams. Enfim, não ter medo. Saia da caverna porque, olha, quem tá lá fora tá vivendo a liberdade, a prosperidade que o mundo nos proporciona. E aí, o produto então que o advogado precisa pensar na advocacia, o que é? É um conjunto de passos, é um conjunto de situações, é um conjunto de caminhos embalado numa caixa encantadora. Visão, visual, posicionamento. Que faz esse cliente, que faz um cliente desse advogado conquistar algo de extremo valor emocional ou financeiro num determinado período. Isso é produto jurídico. Isso é produto jurídico. Eu fui tentar ver se eu encontrava algum conceito de produto jurídico na internet. Não existe esse conceito na internet. Por quê? Porque direito não é produto. Direito continua na palhaçada da oficina medieval. Eu não consigo encontrar definições para produto jurídico. Eu tive que criar da minha cabeça, com a minha visão de marketing, de comércio, de empresa, o que é um produto jurídico. É um conjunto de passos. Ou seja, quando tu faz um processo, tu não faz um conjunto de passos? Né? Tem, primeiro é o passo 1, passo 2, primeiro é a procuração, mandato, depois a petição inicial, depois a contestação. Não é um conjunto de passos? Não é um produto, então? Agora, aqui é embalado numa encantadora caixa de presentes. Aquela oferta irresistível, aquela coisa que o cliente bate o olho assim no teu Instagram, no teu escritório, tem desejo de comprar. Tem desejo, faz ele sentir, ele precisa comprar o teu produto, senão ele se sente excluído, abandonado e rejeitado. E já tem esse complexo de abandono universal. Ele não quer sentir esse sentimento de volta. Então ele compra, porque ele não quer estar fora, ele quer estar dentro. E faz o cliente conquistar algo de extremo valor emocional financeiro. Todo produto jurídico resolve um problema emocional. Sempre, sempre. Todo produto jurídico, toda solução, todo direito resolve um problema emocional. Sempre. Quer ver? Vamos supor, vamos pegar as áreas do direito. Vocês são os técnicos aqui, eu não sou, vocês que são os advogados. Direito de família. Meu, é a emoção de, por exemplo, o divórcio, né? As pessoas querem se separar. Meu, é o desejo de seguir a vida em frente. É o desejo de não ter que estar com o cônjuge, com a mulher, com o marido, que não deixa eles felizes. É a infelicidade que está ali dentro, né? A regularização de visita é o desejo, é o sentimento de poder viver com o filho, com a criança, de ter ali o acompanhamento, a presença do pai, da mãe na vida dessa criança, ter a criança presente na vida dos adultos. Esse é o sentimento. Pensão alimentícias. A emoção da pensão alimentícia é a segurança de eu poder educar a minha filha, sustentar a minha filha com o dinheiro do pai. Não estarei sozinho.
Observa, direito imobiliário, qual que é o sentimento do direito imobiliário, né? Regularização de imóveis, regularização de terras. Meu, é eu ter a segurança de que tudo que eu construí, que eu comprei, que eu conquistei materialmente, meus imóveis, meus prédios, serão guardados, cuidados, protegidos para que nem o Estado, nem uma pessoa privada roube o meu bem, como na era medieval, né? Que lá se roubava tudo. Observa, todas as áreas do direito têm sentimento, têm emoção. Aí eu te pergunto, qual que é a emoção que tu vende? Porque financeiro, geralmente, a maioria das coisas que o direito resolve, ele resolve num complexo financeiro. Observa, pensão alimentícia vai dar dinheiro, vai dar ali um salário mínimo para a criança, né? Auxílio reclusão, BPC, previdenciário, vai vender o dinheiro, né? BPC, um salário mínimo, auxílio reclusão, auxílio maternidade, vai dar dinheiro, sabe? O que mais que dá dinheiro? O próprio direito tributário. O direito tributário é de matriz financeira, tá vendendo dinheiro. Observa, tá vendendo que vai recuperar ou vai compensar aquele tributo. Perfeito, então todos os produtos de direito, ou eles vendem um emocional, um sentimento, ou eles vendem um financeiro dentro de um período determinado. Qual que é esse produto então? Qual que é esse valor? Escreve o sentimento e escreve o resultado financeiro que tu entrega. É sobre isso que tu vai vender, certo? É esse emocional, é esse financeiro que tu vai vender. Portanto, você não vai falar que você é um advogado especialista em direito da família. Não, porque isso é técnico. Você vai falar que você protege o direito das mães e das crianças de pais sem vergonhas, por exemplo. Ou você vai falar que você ajuda mulheres e crianças a terem uma vida digna por meio de um salário garantido. A pensão alimentícia. Observa como que eu vendo para as emoções e me posiciono para as emoções. Isso é muito mais caro. Falar desse modo é muito mais caro do que falar especialista em pensão alimentícia. Especialista em pensão alimentícia é muito barato. Qualquer um pode ser. Agora, especialista em resguardar os direitos da mãe e da criança para viver com dignidade, isso é caro. Isso aqui é muito caro. Isso aqui vale 10 mil reais. Pensão alimentícia vale um salário mínimo. O que tu quer vender então? Tu quer ser o caro ou tu quer ser o barato? O meu aluno é sempre o caro. Se tu for o meu aluno um dia, tu sempre vai ser o mais caro. Eu sempre vou pensar, a equipe, a escola que sempre vai pensar para tu ser o mais caro possível. E esse produto ele tem uma oferta irresistível, sempre uma oferta irresistível que garante uma transformação, ou seja, é a promessa em ação. Qual é a promessa? O que tu está prometendo? Tu tá prometendo um resultado financeiro junto de um resultado emocional, ok? Como que ela é em ação? Como que acontece esse movimento? Isso é oferta irresistível. Todo produto jurídico tem um conjunto de passos embalado numa caixa de presente que faz o cliente conquistar alguma coisa de valor emocional financeira dentro de uma oferta irresistível, apresentado uma oferta final. O valor é assim, assim, assado, que tu pode parcelar em até tantas vezes. Como que tu quer fazer? Vamos começar amanhã, de que formato? É assim que se vende, ok? Em seguida, é ter o posicionamento. O posicionamento é fácil. Uma vez que tu tem o produto, tu tem ali o objeto emocional, o objeto financeiro que tu tá vendendo, tu sempre vende ou emoção ou dinheiro, advogado. Coloca isso na tua cabeça. Tu não vende mais recuperação de imóveis. Recuperação tributária. Tu não vende só regularização de terras. Tu vende emoção e vende financeiro. Escreva isso na tua biografia, no teu site, na tua apresentação comercial. Depois é tu se posicionar. A bandeira que você levanta, o que você defende? Eu defendo o advogado rico e milionário, sim, e que se dane código de ética, porque na verdade é o código de ética que está errado. Não é o advogado que enriquece no online que está errado, é o código de ética que está defasado, escrito lá na era medieval, achando que o direito era uma oficina medieval de direitos. Portanto, eu defendo que o advogado pode ganhar dinheiro, sim, pode fazer disso uma empresa de lucros. Igual o Nelson Williams fala. Amo o Nelson Williams. Amo o Nelson Williams, que ele é foda pra caramba, ele não tem medo de nada, ele começou do zero,
ele é o homem que ele é hoje porque ele merece, porque ele contestou o código de ética sempre, e até hoje ele contesta o código de ética. E foda-se. Marcelo Saf também, Eduardo Katz também, estão nem aí. Ninguém paga as contas dele. E no final do ano, a OAB vem cobrar anuidade. Tem a cara de pau ainda de cobrar anuidade. Gente, olha, muita palhaçada, né? Eu defendo isso. Eu defendo que a universidade, ela está falida. A educação superior está falido. E esse formato de educação está tornando o advogado pobre, continua deixando o advogado pobre com um pensamento de funcionário. Eu tenho raiva disso. Então, o que você defende, advogado? Qual é a sua bandeira? Do que você tem raiva e quer proteger o seu cliente? Isso é o posicionamento, ok? Também, posicionamento é o espaço que você ocupa no coração e na cabeça do cliente. Isso também é posicionamento. Ou seja, quando falam de marketing jurídico, a primeira pessoa que vem na cabeça do cliente sou eu. Fala de enriquecimento na advocacia, como ganhar dinheiro na advocacia. A primeira pessoa que vem no coração do meu cliente sou eu. E aí eu te pergunto, em qual espaço, em qual especialidade, em qual transformação você vai ser lembrada como a primeira opção na cabeça do seu cliente? Sabe? Escreva a frase, eu serei lembrada assim, assim, assado, nesse segmento na cabeça do meu cliente. É simples assim. Depois tu vai precisar de um público específico, ou seja, pessoas específicas que têm uma dor e um desejo. Lembra lá quando eu falei que eu era generalista? Lá eu não sabia qual que era a dor e o desejo dos meus clientes, eu nem tinha um conjunto de clientes. Hoje eu já tenho. Hoje eu vendo para um tipo de segmento, apenas para advogados e escritórios de advocacia. E dentro desse grande público-alvo, é um público-alvo muito grande. Meu Deus, advogado tem mais de 1 milhão de pessoas. Escritório de advocacia tem mais de 200 mil escritórios. É um trabalho assim o que eu tenho para o resto da minha vida. Dentro desse grande público-alvo, eu trabalho em pequenas faixas. Advogado iniciante, advogado que tem até 5 anos de carreira, advogados que têm até 10 anos, advogados que faturam a partir de tantos mil reais. Então, o que eu quero que tu pense? Quem é o público-alvo? A pessoa que pode pagar caro pelo teu produto? É o empresário? De qual segmento é esse empresário? É empresas do Simples? Tu vai fazer esse recorte de público a partir de faturamento? Ou a partir de segmento de mercado? Ou a partir de número de funcionários? Qual é o recorte que tu vai fazer, o parâmetro que tu vai seguir para fatiar essas pessoas, fazer disso um público-alvo? Porque tu não vende para todo mundo. E se tu vender para todo mundo, tu ainda não entendeu a minha aula. Essa mentoria aqui. Vender para todo mundo é pouco dinheiro, muito volume. Quem é a pessoa que tu pode atender? Por exemplo, eu tenho um aluno aqui, Dr. Alex, que ele, antes de ele ser meu aluno, ele fazia recuperação tributária para todo mundo. Recuperação tributária, recuperação de impostos, lá não sei o quê, para todo mundo. Daí a gente foi conversando, eu falei assim, querido, será que isso não vai ser prejudicial para você? Porque tu não vai conseguir comunicar isso para todo mundo, porque uma empresa de um segmento é diferente da empresa de outro segmento. Como tu fala com um, tu vai ser diferente como tu vai falar com o outro. Por que tu não especializa em um segmento só? Ele falou assim, nossa, é verdade, não tinha parado pra pensar nisso, então eu vou fazer pro Simples Nacional. Eu falei, meu Deus, esse guri não entendeu nada ainda. Então tá bom, Débora, então eu vou fazer recuperação tributária pro Simples Nacional. Gente, Simples Nacional continua sendo generalista. Milhões de empresas são do Simples Nacional. Eu falei assim, não, querido, vem cá, deixa a professora te falar mais uma coisa. Você não tá entendendo. É assim, ó. Qual é o segmento de mercado que tu quer atingir? Tu quer recuperar tributos só de empresas de tecnologia? Ou tu quer recuperar tributos só de empresas alimentícias? Ou só do mercado de saúde, estética? Ou do mercado de cinematográfico? Ou do mercado de educação? Qual é o segmento de mercado que tu quer recuperar o tributo? É isso que eu tô falando. E aí ele falou, Débora, agora entendi. E aí ele foi, tenho afinidade com a área da saúde e estética, quero recuperar tributos para a saúde e estética. Aí a gente chegou no público específico, entendeu? Aí eu te pergunto aqui de novo, advogado, qual é o teu público específico? Qual é o segmento de mercado que tu quer atingir? Atingir o segmento? Os maiores segmentos de mercado são
tecnologia ou saúde e estética, alimentação, entretenimento. Esses são os segmentos de mercado, sabe? O próprio, acabei de falar agora, segurança, cibersegurança, empresas de educação. Ó, já falei 6 grandes segmentos de mercado que o advogado pode atingir. Principalmente quando tu vende um serviço B2B. Quando tu vai vender um serviço para uma outra empresa, aí realmente que tu precisa definir segmento de mercado. Eu vou até anotar aqui, ó, em público específico, B2B é obrigatório ter um segmento de mercado. E o segmento de mercado são o que a gente falou agora. Qual termina em 15 minutinhos. Tem mais 15 minutinhos. Ok? Que a gente pensou aqui, os grandes segmentos de mercado são tecnologia, tu pode pensar em atender só tecnologia, ou atender só a área da saúde e estética, ou atender só o segmento de entretenimento, ou atender só o segmento de, deixa eu pensar, alimentação, ou atender só o segmento de construção civil. Meu, gente, tu joga no chat GPT quais são os principais segmentos de mercado, ele vai te dar uma lista de segmentos de mercado que tu pode atingir, buscar no GPT. Olha que incrível. E mais, para tu selecionar ainda mais esse público, o que tu pode fazer? Tu pode, dentro desse segmento, colocar faixas de faturamento. Ah, eu quero atingir empresas que faturam até 1.800.000. Quero atingir empresas que faturam de 2 milhões a 4 milhões. Eu quero atingir... Entende? Então, dentro desse público-alvo, tu vai selecionar o faturamento anual dessa empresa. Aí tu ficou específico. Aí tu fica cada vez mais afiado, cada vez mais caro tu fica. Observa? Tô pensando aqui formatos de deixar o teu produto caro. Por fim, é a publicidade. Publicidade que é os anúncios. Tu precisa trazer pessoas para dentro de você. Precisa trazer pessoas para esse produto. E o anúncio, ele é muito simples. Tu vai rodar um anúncio lá no Google Ads ou no Facebook Ads para aparecer no Insta e no Facebook e tu vai mostrar um criativo, uma solução, vai gravar um vídeo de 30 segundos, por exemplo, mostrando dor, problema, solução e ação, chamando essa pessoa para o teu WhatsApp. Esse anúncio direciona para LP direto ou direciona para WhatsApp direto. É simples assim. Tu vai subir um anúncio que vai mandar direto para uma landing page, sempre landing page, ok? Nunca site institucional. Não é correto fazer anúncio para site institucional, porque institucional não vende, institucional só apresenta, ok? Sempre anúncio para uma landing page, um destino, ou sempre para o WhatsApp, simples assim. E lá no WhatsApp, tu vai precisar fazer o quê dessa publicidade aqui? Fazer a conversão dessa demanda. Converter essa demanda. Conversão de demanda, que a gente usa técnicas americanas para isso, que são técnicas do Spin Selling, Soft Selling, Sales Mentoring e a técnica GPTC. Técnicas americanas de venda, certo? Porque o pessoal vai chegar no teu WhatsApp, na tua fonte, você vai abordar como? Tu vai mandar aqui mensagem: oi, bom dia, sou a advogada Débora, já vou te atender. Tu vai mandar esse lixo de mensagem? Não, né? Não, que bosta, todo mundo faz isso. Vai ser diferente. Vai ser diferente. E agora, eu vou te entregar o ouro. Eu vou dar um plano para vocês fazerem 7 mil reais não. Fazerem 3 mil reais nos próximos 3 dias. Vou passar o fio aqui, tá? Vou passar o fio. O que tu precisa? Tu precisa ter uma oferta. O que é essa oferta? O produto. A gente acabou de falar aqui em cima. Tu vai ter que pensar esse produto aqui. Um conjunto de passos, uma coisa única e específica, tá? Única e específica, que tu consegue vender pelo valor, pelo menos ali de 3 mil reais. O que poderia ser aqui, gente? Vou te falar. É a famosa consultoria. Sabe aquela palhaçada de consulta? Cobrar consulta, cobrar consulta? Ai, o cliente chega, né, tem uma dúvida. Ai, doutora, tem uma dúvida, posso falar com você? Aí tu, que acha ainda que tá na era medieval, ai, não pode. É 600 reais minha consulta, é 300 reais minha consulta. Ô filho de Deus, pega esse cliente e já mete numa reunião de venda e já vai vender a tua consultoria. Pelo amor de Deus, que mané ficar vendendo consulta de 300 reais? Já pega essa pessoa que tem uma dor emocional, que tem um problema, que tá querendo falar contigo. A pessoa tá dando a chance de falar com você, advogado. Você tá entendendo?
já mete uma reunião de venda nela. Vai ouvir, vai fazer escutativa, vai aplicar a técnica do soft selling, do spin selling e vai fazer a venda ali na reunião. Não tem consulta de graça mesmo. Realmente, aluno meu não faz consulta de graça, não dá de graça nada pra ninguém. É direto reunião de venda, é dinheiro no bolso. É assim que funciona, ok? Então, qual que é o produto que tu pode vender pelo valor de 3 mil reais? Uma consultoria. E a consultoria, gente, ela é simples. O que é a consultoria? É aquilo que o advogado já faz. É o diagnóstico, é o análise de documentos, simples assim. E aí vai ter o que mais? Depois tem um parecer final, tem um parecer, aqui eu coloco sempre, peço para o aluno sempre colocar a matriz SWOT de parecer, que é uma coisa diferente que o advogado não faz. Depois, junto com esse parecer, tem mais o que? Tem um plano de ação. Você vai dar os caminhos, quais os passo a passo o seu cliente deve prosseguir. O que ele deve fazer depois dessa... Tem um parecer final, tem a matriz SWOT, tu aplicou. Qual é o plano de ação? O caminho 1 e o caminho 2. O que tu orienta? O caminho 1 é o caminho do cliente fazer sozinho. O caminho 2 é o cliente continuar com você e aí tu vai vender a implantação desse plano de ação. Simples assim. Depois a gente tem a implantação do plano de ação. Ou seja, se tu deu o caminho 1 ali para o cliente para ele fazer sozinho, ele pode fazer sozinho. Tranquilo, tu deu ali o passo a passo, ele vai fazer sozinho aquilo que tu escreveu no parecer final. Perfeito? Só que aqui ele já vai ter te pago 3 mil reais, ele já vai ter pago por toda a sua consultoria, sua análise. Porque olha só, é trabalho pra caramba. É trabalho pra caramba que tu vai ficar ali 3 dias avaliando o trabalho, resolvendo a vida de outra pessoa. É óbvio que isso vale 3 mil reais. E muito mais, né? Às vezes tem um cliente que te manda 20 documentos, 30, 50 documentos. Quer ver se tu trabalha com o segmento de imóveis? Gente, pensa num negócio que dá trabalho. É advogado de imóveis, imobiliário, sabe? Regularização de imóveis, uso capião, não sei o que, essas coisas. Gente, muito trabalho. Eu tenho uma aluna que faz isso, eu fico cansada só de ouvir ela falar. Tem outros segmentos que são mais fáceis de fazer. Agora, tipo, se tu é um advogado que faz regularização de imóveis, de terras, são 50 documentos que tu tem que analisar. É óbvio que essa consultoria vale 3 mil reais, vale muito mais, ok? Mas no final tu vai fazer um plano de ação, tu vai escrever fulano, tu tem 2 caminhos, tu pode fazer isso, isso e isso, sozinho, ou tu pode fazer isso, isso e isso comigo. O caminho sozinho, ele já vai ter te pago e deixa ele embora. Vida que segue. O caminho com você, que é o caminho 2, é a implantação do plano de ação. Ou seja, para o cliente ter a segurança de fazer com você, o caminho é assim, assim, assado, é isso que nós vamos fazer juntos, agora sim a gente vai colocar a mão na massa e o valor é 10 mil reais. Como que tu quer fazer? À vista ou parcelado? Simples assim. Ou seja, ele vai comprar, ele já viu que você entende do problema dele, que você analisou 50 documentação dele e escreveu 2 caminhos para ele, um caminho que ele pode fazer sozinho e um caminho que ele pode fazer com você. É óbvio que ele vai querer fazer contigo, porque tu deu foi um valor emocional. Volta lá de novo no produto. É um valor emocional tão extraordinário, tu trouxe tanta segurança, tanta sabedoria para aquele procedimento, que é óbvio que ele vai te pagar 10 mil reais. E aí tu pode dividir ao longo isso do tempo, pode fazer em 2 vezes, pode fazer uma metade agora e uma metade na finalização, pode integrar honorários de manutenção, tem muitas formas de cobrar dinheiro aqui dessa forma, tá? Não tem só 3 formatos de honorário como o Código de Ética fala. Por isso que eu falo, né, que o Código de Ética tá defasado, pode jogar no lixo. São novos formatos de honorário que existem, ok? Simples assim. Menino, faz aqui esse plano, segue esse plano, já constrói agora esse produto aqui, já constrói agora na tua cabeça qual que é a área específica, como que eu posso vender esse aqui, um problema só específico, só um para não ter que resolver muita coisa para os outros, já atualiza teu Instagram, já roda ali um story, já sobe ali no teu WhatsApp, faz essa publicidade, comunica isso, vai falando pro teu amigo e eu quero ver 3 mil reais em 7 dias. Simples assim, tá? Depois, o que tu pode fazer? Tu pode gerar demanda para esse produto.
por meio de um conteúdo e por meio de um anúncio. Simples assim. O anúncio tu vai rodar ali dentro do Meta Ads para aparecer no Insta e no Google, no Insta e no Facebook. É assim, assim, assado, fulano. Se você tem um problema assim, assim, assado e quer resolver dessa e dessa forma, eu tenho a solução. Em apenas tantos dias é possível você conseguir isso, isso e aquilo. Me chama no WhatsApp agora que eu vou conversar com você rapidamente. Me chama no WhatsApp agora para falar com a equipe rapidamente. É assim que tu vai fazer esse bendito anúncio. É assim que tu vai falar isso. Entendeu? Problema, solução, desejo, CTA. Esse é o script do anúncio. Essa aula tá ouro, hein, gente? Tá ouro! Tá ouro! Problema, solução, desejo, CTA. A CTA vai ser sempre para o WhatsApp. Que tu quer que o pessoal te chame no WhatsApp, né? Simples assim. Vai botar esse anúncio, vai colocar o público-alvo. Quem é o público-alvo? Volta lá de novo no público. Quem são as pessoas? É o empresário? É o dono de empresa? Qual que é o segmento? Tu vai precisar desse público-alvo para tu direcionar dentro do anúncio, da inteligência para a máquina. Vai colocar o valor que tu quer anunciar, bota R$30 por dia, R$50 por dia, conforme tu pode começar. Vai chegar pessoas no WhatsApp e tu vai converter essa demanda, que é o nosso próximo passo. Conversão de demanda é aplicação de técnicas de venda americana. Pessoas, empresas americanas aplicam essa técnica e eu aplico essa técnica em todo mundo também. Todo mundo que vem para reunião de venda, eu aplico soft selling e spin selling. São as principais técnicas que eu vendo, que eu uso aqui. E eu ensino o aluno a fazer isso também. Spin selling, tranquilo. Situação, problema, implicação. E o N eu não lembro, e tempo, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Soft selling é uma venda leve e emocional. Amo demais essa técnica, porque eu vou nas emoções do cliente, eu mexo, eu manipulo as emoções do cliente sabendo bastante de psicologia, como eu sei. É uma coisa que eu oriento todo advogado a estudar psicologia, emoções, relacionamento interpessoal, como conquistar pessoas, para aplicar isso na venda. Porque é isso que vai garantir que esse cliente que chegou do anúncio compre de você. E o que tu vai vender? Tu vai vender aqui, ó, o produto único e específico. É isso que tu vai vender. Que ele é uma consultoria, assim, assim, assado, que vai conquistar isso, isso e aquilo. Em 30 dias a gente vai resolver o seu problema. Ou menos, em 7 dias a gente vai resolver esse problema. Pode colocar um prazo bem rápido aqui. Como é um produto de entrada, pode colocar uma data bem rápido. Em 7 dias a gente resolve isso, isso e aquilo. Simples assim, ok? Por fim, tem o encantamento. O encantamento é o que tu vai fazer, advogado, para essa pessoa comprar várias vezes de você. Comprar várias vezes, porque aqui a gente tem que ser inteligente. Tu não vai ficar rodando anúncio para sempre. Os teus clientes vão vir do conteúdo, vai vir do story, vai vir do Reels. Os teus clientes vão vir do orgânico, precisa vir do orgânico para ser sustentável esse resultado financeiro na advocacia, para não ter que ficar gastando dinheiro toda hora com tráfego pago. Portanto, é inteligente tu ter o conteúdo. E observa que a gente nem tá falando da indicação, né? A indicação vai ser um bônus aqui, tá, gente? Indicação é só um bônus, indicação não é fonte principal. Se vir indicação veio, se não vir, ótimo, tá vindo de outro lugar. E o encantamento, como tu vai fazer para esse cliente comprar várias vezes de você? É aqui, ó, a implantação do plano. Aqui tá a resposta. Quando tu dar um plano de ação com 2 caminhos, um caminho que ele pode seguir a vida dele sozinho e outro caminho que ele pode seguir a vida dele com você, é o encantamento. Aqui que tu vai implantar o encantamento para ele comprar várias vezes de você. E aí observa, ele já comprou a tua mentoria de 3 mil. Concorda? Ele já comprou, ele já pagou, tu já entregou. Agora, se ele quiser continuar com você, você vai continuar encantando esse cliente para implantar o plano, executar o plano. Agora sim colocar a mão na massa, que é fazer a parte técnica da coisa, que vale mais 10 mil reais. Vamos supor, né, que seja esse valor. 10 mil mais um percentual sobre o valor da causa ganha. Simples assim. É dessa forma que tu encanta o cliente e faz ele comprar. Perfeito? Se tu aplicar esse passo certinho amanhã, já vai começar amanhã a organizar essa oferta, gerar essa demanda, converter e encantar, tu vai fazer 3 mil reais em 7 dias. Eu te garanto. Tu só precisa se expor a esse plano. Se exponha, tente fazer, bote a cabeça para trabalhar, sabe?
Incorpore esse empresário marqueteiro de alto valor que existe dentro de você. Deixe de lado um pouquinho esse papel de advogado, de técnico, de funcionário. Deixe de lado um pouquinho. Dá espaço para o empresário, para o dono da porra toda fazer acontecer e tomar posse desse faturamento. Que tu merece ser rico. Tu merece, tu vai ser rico. Se tu for meu aluno, tu vai ser rico. Olha, muito rapidamente. Certo? Até aqui. Dúvidas? Dúvidas? Querem falar alguma coisa? E para quem ter tempo, em junho, em maio, a gente vai estar no evento SBW, em Balneário Camboriú. É claro que eu quero que vocês participem. Vai ser 2 dias de evento frente mar, em Balneário Camboriú, que a gente vai falar muito mais profundo disso, né? Se tu acha que eu falei coisas maravilhosas, eu falei só 1% do negócio. Tem muito mais coisas para abordar. É muito profundo, é muito conhecimento espiritual, emocional e técnico para transbordar em vocês. O evento SBW está aberto, tem passaportes disponíveis ainda. Vai ser 2 dias de evento para falar de produto, criação de conteúdo, posicionamento, tráfego pago, geração de demanda, conversão de demanda. À noite tem o jantar exclusivo no rooftop e no outro dia de manhã tem a meditação e yoga na praia. Eu vou guiar uma sessão de yoga com vocês. Vai ser incrível, vai ser fantástico, tá? Recomendo todo mundo viver essa experiência uma vez por ano, porque aqui é um evento que integra corpo, alma e mente do advogado. E óbvio que deságua no financeiro, né? O financeiro é a coisa que se transforma imediatamente. Perfeito? Bora fazer 3 mil reais, gente? Fazer 3 mil semana que vem? Bora? Sem mimimi? Vamos começar a fazer dinheiro nesse negócio? Arrasou? Tamo junto? Tô online aqui na comunidade. Quem precisar falar comigo pode mandar mensagem no Instagram. Quem já é o meu aluno pode mandar mensagem no suporte, que eu, a equipe, o time sempre está disponível para vocês. E bora estourar a boca do balão. Deixar de ser aquele advogado medieval do século XVIII e ser empresário do direito. Ser o próximo Nelson Williams. Gente, eu tô quase lá. Eu vou ser a próxima Nelson Williams, eu tenho certeza. Se tu não quer, mas eu quero. E ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Bora fazer dinheiro? Tamo junto. Qualquer coisa, fico disponível. E quem puder, em maio, esteja presente comigo no VIP, lá nas primeiras cadeiras, no evento SBW Brasil. Tá joia? Quem quiser esse material, eu vou disponibilizar. Vou deixar gratuito esse material na comunidade. Eu vou subir no YouTube também essa aula para outras pessoas terem acesso a essa educação transformadora. Beijo no coração de vocês, fica com Deus e até semana que vem.